Sim, profeta Ageu, capítulo 2, a partir do versículo 10. Vamos ler até o versículo 19. Amém? A palavra do Senhor diz assim: no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, peça aos sacerdotes que decidam a seguinte questão relacionada com a lei. Qual é a questão? Versículo 12. E o que diz o versículo 12? Se alguém leva carne, o quê? Santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? Qual foi a resposta dos sacerdotes? Não. Então Ageu fez uma segunda pergunta, no versículo 13. Se alguém que se tornou impuro pelo contato com um cadáver tocar em qualquer dessas coisas, ficará ela impura? E qual foi a resposta dos sacerdotes? Sim, ficará impura. Então Ageu continuou, versículo 14: assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é impuro. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de trigo esperando encontrar 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 medidas, e havia somente 20. Eu os feri com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo o que vocês fizeram, mas não houve entre vocês quem voltasse para mim, diz o Senhor. Por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem o seguinte: ainda há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas de hoje em diante, eu abençoarei vocês. Senhor, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa manhã, conforme a Tua vontade. Anula a minha carne, Senhor, para que a Tua vontade prevaleça sobre a minha vontade, e que o Teu Espírito possa falar aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando sobre o profeta Ageu, sobre o livro do profeta Ageu, melhor dizendo, e eu dividi o livro em 4 mensagens, alguns dividem em 5, eu dividi em 4 mensagens principais. Já falamos de 2 e hoje vamos falar sobre a terceira mensagem do livro do profeta Ageu. Quem lembra da primeira mensagem? Foi isso mesmo. Qual foi a primeira mensagem do profeta Ageu? Eu estou com tempo, viu? Meu próximo compromisso é só às 18. A primeira mensagem do profeta Ageu falava sobre o quê? Acaso é tempo de vocês morarem em suas casas, enquanto o templo do Senhor está em ruínas. A primeira mensagem falava sobre a demora do povo na reconstrução do templo. Como eu disse, eles voltaram da onde? Quem lembra? Eles voltaram da onde? Da Disney.
Eles voltaram da onde? Da Babilônia, do cativeiro. E quando eles retornam do cativeiro, o que é que eles fazem primeiro? O altar. Mas o altar ficava fora do templo. Eles reconstroem o altar para que os sacrifícios voltassem a ser oferecidos, mas o templo fica para depois. Então o altar é reconstruído, mas o templo não. Então havia sacrifícios, porque havia altar, mas não havia o quê? O templo. Aí falamos sobre a segunda mensagem. Quem lembra sobre a segunda mensagem? Qual era a segunda mensagem? Tem gente que já está lembrando aí. Também não lembro não, pastor. A primeira mensagem era sobre a reconstrução. Se a primeira mensagem foi sobre a reconstrução, a segunda mensagem provavelmente foi sobre o quê? A glória do segundo templo será o quê? A glória do segundo templo será maior do que a do primeiro templo. E por que esta mensagem foi dita? Porque nós falamos aqui que Salomão, quando ele constrói o templo, ele constrói em um outro ambiente, em um outro contexto. Davi tinha planejado o templo, Davi tinha guardado ouro, prata, bronze, Davi já tinha deixado tudo preparado. No reinado de Salomão, Israel experimentou um grande período de prosperidade. Então, quando o primeiro templo foi construído, havia um ambiente propício. Mas quando o segundo templo é construído, o contexto era totalmente contrário. O povo estava voltando da onde? Do cativeiro na Babilônia. E o que é que eles encontram quando voltam? Eu falei aqui várias vezes. Quando eles voltam para Jerusalém, eles encontram o quê? Um lugar bonito, plantado, com construções maravilhosas. O que é que eles encontram? Terra arrasada. Eles encontram um local destruído, e agora eles precisam construir o templo sem os mesmos recursos que Salomão tinha. Então, como é que você acha que era o segundo templo? Mais bonito ou mais simples do que o de Salomão? Mais simples. E talvez as pessoas tenham olhado para a simplicidade daquele segundo templo, e talvez alguns tenham dito, mas o templo de Salomão era mais glorioso. Até porque tinha um segundo problema. Havia uma coisa que o templo de Salomão tinha, e que o templo agora, reconstruído por Zorobabel, não tinha. Quem lembra? A Arca da Aliança. Mas a segunda mensagem de Ageu diz que a glória do segundo templo, ela será maior do que a primeira, porque a glória do templo não se dá pelo templo, mas de quem o glorifica. E quem glorifica o templo é Deus. Eu lembro que eu falei aqui na ocasião, quando eu me converti, a igreja era num sobrado. Não sei se alguém vai lembrar disso que eu falei. A igreja era num sobrado, telha de amianto, melhor telha do mundo, não esquenta. A telha de amianto é engraçado, no verão faz um calor infernal, e no inverno faz um frio colossal. O local onde a gente fazia o culto só tinha uma janela e ficava atrás do pastor. E naquela época não tinha ar-condicionado. Era um ventiladorzinho. Aliás, eram alguns ventiladorzinhos pequenos. Mas a glória de Deus estava naquele lugar. Porque quem glorifica o templo não é o templo. Quem glorifica o templo é o Senhor do templo. E em outro contexto,
Ageu já estava apontando para a glória de Cristo. Lembra que eu falei que Jesus Cristo foi levado até o templo? E eles disseram: veja, mestre, como o templo é lindo. E a resposta de Cristo foi o quê? Derrubem esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Porque Jesus estava dizendo que o templo verdadeiro agora seria a presença de Deus. Aliás, em Apocalipse está escrito que não haverá mais templo, porque Deus vai habitar no meio do seu povo para todo sempre. Então o templo é um lugar provisório, porque quando Jesus voltar, ele será o templo eterno. Então Ageu está construindo uma ideia, Ageu está enviando uma mensagem que vem de Deus. A primeira: vocês precisam reconstruir o templo, e vocês não podem menosprezar o que está sendo feito, porque tudo isso faz parte do plano e dos propósitos de Deus. Meus irmãos, tudo que acontece está debaixo da vontade de Deus. Tudo. A construção do primeiro templo, a destruição do primeiro templo, a reconstrução do segundo templo, tudo isso faz parte do plano e dos propósitos de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? E hoje nós vamos entrar na terceira mensagem. E a terceira mensagem ela é interessante, porque agora Ageu começa a falar com os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? É o frio, né, irmãos? Está todo mundo acanhado hoje. O pastor ficou fora, todo mundo esquece. Quem eram os sacerdotes? O que os sacerdotes faziam? Eles eram responsáveis pelo quê? Pelo culto. Como é que era o culto no Antigo Testamento? O culto no Antigo Testamento consistia em ir ao templo, levar o seu sacrifício. E quem cuidava disso? Os sacerdotes, os levitas. Então, os sacerdotes, eles eram responsáveis pelo culto no Antigo Testamento. Então, quando a palavra do Senhor agora se volta para os sacerdotes, Deus está querendo falar alguma coisa relacionada ao quê? Ao culto, a maneira como eu me relaciono, a maneira como eu adoro a Deus. Ou seja, o templo já havia, a reconstrução do templo, melhor dizendo, já havia recomeçado, amém? Na primeira mensagem a gente vê, quando Ageu acaba de falar, Zorobabel e o povo, eles se animam e eles começam a reconstruir o templo. Então, na primeira mensagem, o templo já começou a ser reconstruído. Na segunda mensagem, Ageu estava dizendo que por mais que não parecesse, a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. Agora, Deus está falando sobre o culto. Deus está falando sobre a maneira como o povo estava se relacionando com Deus. E aí vamos voltar ao versículo 12, porque no versículo 11, o Senhor manda perguntar aos sacerdotes e mandar que eles decidam uma questão relacionada com a lei. E quando fala em lei, fala em sacerdotes, está falando de culto. Versículo 12. Se alguém leva a carne santificada na borda de sua roupa, e ela vier a tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado. Qual é a resposta dos sacerdotes? Por que essa pergunta, pastor? Eu não estou entendendo. Veja se você consegue colocar, por favor. Quem é que está no projetor hoje? Betinho? Levítico 6, 27, se eu não me engano. Preste atenção. O que está escrito na lei? Levítico, capítulo 6, versículo 27. Tudo o que tocar o quê? A carne da oferta será santo. Guardou isso? Levítico 6, 27 diz o quê? Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Agora volte para Ageu 2,12.
Se alguém leva a carne santificada na borda da sua roupa e ela vier tocar no pão, ou no cozido, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, isso ficará santificado? Qual foi a resposta dos sacerdotes? Pastor, mas em Levítico diz que tudo que tocar a carne será o quê? Está na dúvida? Levítico 6:27, por favor. Tudo o que tocar o quê? A carne da oferta será o quê? Agora volte para lá. Por que a resposta dos sacerdotes lá em Ageu foi não? Ninguém sai daqui enquanto não responder. Hoje a cantina não vai vender nada. Por quê? Preste atenção no texto. Preste atenção no texto. A primeira frase. Levítico 6:27 diz que tudo que tocar na carne santificada será o quê? Perdão, volta lá eu estou mandando o povo olhar para o texto, mas a gente está no texto errado. Volta lá em Ageu, por favor. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Agora, olhe para cá para Ageu e entenda por que os sacerdotes estão respondendo que não. Olhe para o início da frase. Por que a resposta dos sacerdotes aqui foi não? Porque em Levítico 6:27 diz que tudo que tocar aonde? Tudo que tocar aonde? Na carne santificada será santo. Agora leia o texto aqui. É a carne que está sendo tocada? A carne está sendo levada aonde? E o Senhor está perguntando se a carne que é santificada, que santifica tudo que tocar nela, se ela estiver sendo levada na borda da roupa, e a borda da roupa tocar em alguma coisa, isso ficará santo? Não. Porque não tocou na carne, tocou aonde? Pastor, o que isso tem a ver? A carne santificada deveria ser levada na borda da roupa? Por que estava sendo levada na borda da roupa? Quando o povo volta da Babilônia, o que o povo encontra? Terra arrasada. Qual é a primeira coisa que eles reconstroem? Qual é a primeira coisa que eles reconstroem? O altar. Mas o altar funcionava sozinho? Não. O altar era apenas um dos itens do complexo. Havia o altar, havia o templo, havia os utensílios do templo. Essas coisas existiam, então o culto estava errado. O culto estava sendo prestado de maneira errada, porque somente o altar tinha sido reconstruído. E Deus está dizendo, porque vocês fizeram só uma parte do que tinha que ter sido feito, o culto está sendo prestado errado a mim. Você entende isso? Sim ou não? Deus está dizendo, vocês só fizeram uma parte do serviço. Vocês só fizeram metade do que tinha que ter sido feito. O altar sem o templo não funciona. O altar precisa do templo e o templo precisa do altar. Isso trabalha junto. As coisas de Deus não podem ser feitas pela metade. Porque se nós fizermos as coisas de Deus pela metade, a vontade dele não será cumprida. Você entende isso? E aí, no versículo 13, Deus faz outra pergunta.
Se alguém que se tornou impuro pelo contato com o quê? E contato com um cadáver era a mais impura de todas as impurezas. Levítico 6:27 diz que se alguém tocar a carne santificada, tudo que tocar nela será santo. Mas na época de Ageu, o culto estava sendo feito errado, porque a carne santificada não estava sendo tratada de forma adequada. Os sacerdotes sacrificavam aqui no altar, mas tinham que comer do sacrifício dentro do templo. Havia templo? Então o culto estava errado. Agora, quando vem para o lado da impureza, Deus pergunta: se alguém tocar num cadáver, se alguém tocar num cadáver e ficar impuro, e se tocar em qualquer outra dessas coisas, essas coisas ficarão impuras? Qual é a resposta dos sacerdotes? Sim, a impureza se transmite. A santidade só se transmite da maneira correta. A impureza, ela se alastra rápido. Preste atenção no que Deus está querendo falar. Nós não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Nós não podemos negligenciar com as coisas de Deus. Nós não podemos negligenciar com o nosso relacionamento com Deus. O culto, o nosso relacionamento, a nossa vida de piedade, a nossa vida de devoção a Deus, ela tem que ser vivida de acordo com a vontade de Deus, senão ela está errada. Então, a terceira denúncia que Ageu está fazendo é: o culto está errado, porque vocês fizeram a obra pela metade. Vocês reconstruíram o altar, mas o altar sem o templo gera um culto errado. Vir para a igreja sem o entendimento, deixa eu reformular essa frase: vir à igreja é apenas metade do caminho. Sair da sua casa e vir para a igreja é metade do que precisa ser feito. Amém? Não precisa ficar triste não, porque Deus está nos ensinando certo, amém? Quando Deus fala conosco, é porque Ele quer nos levar a fazer a coisa da maneira certa. Então você não precisa ficar com medo de Deus, porque se Deus está falando hoje conosco, Ele está dizendo: eu estou aqui para levar vocês ao correto. Você pode dar glória a Deus por isso? Então sair da sua casa e vir para a igreja é apenas metade do trabalho. A outra metade é fazer a coisa da maneira certa, é chegar com o coração quebrantado, é viver uma vida de piedade ao longo de toda a semana, para que quando você chegar aqui, para que você possa entregar a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que Deus está falando para nós. Nós não podemos fazer a metade do serviço. Nós não podemos prestar a metade do nosso culto. Nós temos que fazer a coisa correta. Nós temos que fazer o culto completo. Nós temos que viver uma vida cristã na sua plenitude. Você pode dar glória a Deus por isso? Se não, não serve para Deus. Deus está dizendo aqui. O vídeo está no ponto aí, Betinho? A minha esposa recebeu um vídeo de uma irmã, e a irmã dizia na mensagem: irmã Adriana, esse vídeo daria uma ótima pregação. Aí minha esposa mandou para mim. Para você entender o que o Espírito Santo faz, quando eu vi o vídeo, eu falei: meu Deus, esse vídeo se conecta com a pregação de amanhã. Pode passar, por favor. Apaga as luzes aqui da frente, por gentileza. Are you Christian or Muslim? Christian. Espera só um minutinho, Betinho. Isso. Deixa só apagar as luzes aqui. Apaga a lateral também, por favor. Dá para voltar um pouquinho? Are you Christian or Muslim? Christian. 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 I'm a Christian. Christian? Christian.
Christian. Christian. Christian. Yeah, Christian. 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 You can say me 2 verses from the Bible? No. No? I'm neither. Oh, I don't know, bro. Okay. No. No? Okay. No, Why not? I don't know. You don't know? No. Are you Christian? Yeah. No, I don't remember. No. No? No? 2 verses? No? Not. Atheïsme. Oh no. Hard question. I don't know. Are you Christian or Muslim? I'm Muslim. 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 2 verses from the Quran. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pode acender as luzes, por favor. Are you Christian or Muslim? Christian. Você entendeu o que aconteceu aqui? Apagaram os ar-condicionados. Você entendeu o que aconteceu aqui? O rapaz, ele fez 2 perguntas. Qual foi a primeira? Você é cristão? Qual foi a resposta? Sim, eu sou. Beleza. Cita 2 versículos da Bíblia. Não sei. É o que nós estamos falando aqui, é o culto pela metade. Dizer que é cristão é metade. Agora, ser cristão de verdade é o quê? É conhecer aquilo que nos direciona, aquilo que nos dirige, aquilo que nos faz servir a Deus. Então não adianta eu dizer, eu sou um cristão, se eu não conhecer a sua palavra, porque se eu não conhecer a sua palavra, o meu culto será correto ou o meu culto será equivocado? O culto será equivocado. Agora, quando perguntaram aos muçulmanos, você é muçulmano, qual foi a resposta? Cita 2 versículos do Alcorão. Aí eu não sei falar. Aquela aí, blá. Na ponta da língua. Se nós não entendermos isso, meus irmãos, nós vamos continuar recorrendo em erros dia após dia. Existe alguns versículos na palavra de Deus que me deixam muito temeroso. E um deles é aquele que diz assim: afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Mas, Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós profetizamos em Teu nome, nós curamos enfermos em Teu nome. E Jesus disse o quê? Afastai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, metade do culto serve? Sim ou não? Sim ou não? Não. Metade de uma vida cristã serve? Não. Nós precisamos entender que com Deus é tudo ou nada. É tudo ou nada. Quando alguns jovens quiseram seguir a Jesus, mestre, a gente quer te seguir. Podem vir, mas deixa primeiro eu enterrar os meus mortos. Qual foi a resposta de Cristo? Deixa os mortos enterrarem os seus próprios mortos, porque com Deus é tudo ou nada. É tudo ou nada. No reino de Deus é assim. Ah, pastor, mas eu não concordo. Você pode até não concordar, mas quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para discordar de Deus? Aliás, Paulo, é isso que Paulo escreve numa de suas cartas. Quem somos nós para questionar o Altíssimo?
nós somos pó, e ao pó voltaremos, né? As minhocas estão lá de garfo e faca na mão, né? E quando morrer um assim fortinho igual a mim, é banquete. Mas elas vão ter que esperar para comer esse banquete. Mas até lá, a gente tem que fazer o quê? Viver uma vida cristã na sua totalidade, na sua integralidade. Metade não serve para Deus. E aí ele continua no texto. Versículo 15, e aqui é fantástico. É fantástico o que Deus fala através de Ageu, principalmente a partir de agora do versículo 15. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Que dia é esse ao qual Deus está se referindo aqui? Está escrito no texto. Está escrito aí no texto. Deus, agora ele vai falar de tudo o que aconteceu antes do povo começar a fazer o quê? A reconstrução do templo. Então agora, o que vai aparecer agora no texto, se refere não a esse dia que está acontecendo nesse momento aqui, mas aos dias que antecederam o início da reconstrução do templo. Preste atenção. Agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Que dia? Antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então o que vai vir agora se refere aos dias onde o povo estava negligenciando, aqueles 15 anos, em que eles construíram o altar e deixaram o templo para depois. Versículo 16. Antes daquele tempo, ou seja, antes do início da reconstrução, qual era o cenário? O que estava acontecendo naquele período antes da reconstrução? Vocês vinham ao monte de trigo esperando encontrar o quê? 20 medidas de quê? 20 medidas de quê? De trigo. E eles encontravam apenas o quê? Metade. A gente quer tudo de Deus, mas a gente só quer dar o quê? Aí Deus vai falar, então vocês vão ganhar metade também. Não tem como, irmãos, as coisas no reino, o nosso Deus, Ele não muda. As épocas mudam, as gerações mudam, a cultura muda, mas o nosso Deus não muda. Jesus Cristo disse que não seria mudado nenhum tio da palavra de Deus até a sua volta. Então o povo saía para encontrar 20 medidas de trigo e achava somente o quê? Por quê? Porque o templo estava ignorado. Depois eles vinham ao lagar para tirar 50 medidas. E aí havia somente o quê? Menos da metade. E aí vem o versículo 17. E isso me chama a atenção, porque, preste bem atenção, versículo 17. Eu os feri. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? Deus. Deus está dizendo que feriu o seu povo. Com o quê? Com queimaduras, com ferrugem, com granizo, em tudo que vocês, e ainda assim, não houve entre vocês quem voltasse para quem? Quantas pessoas estão sendo afligidas? Quantas pessoas estão sendo assoladas por Deus? Quantas pessoas estão enfrentando lutas e dificuldades? Por quê? Porque estão tratando as coisas de Deus com negligência. E Deus está pesando a mão. E ainda assim a pessoa não se volta para Ele.
Meus irmãos, quando se trata das coisas de Deus, só existe um caminho: arrependimento e confissão. Versículo 18: por isso, desde o dia de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte, ou seja, até o dia em que os alicerces não foram lançados, até o início da reconstrução, eu feri vocês. Mas a partir do dia em que vocês começaram a lançar os alicerces, aí vem o versículo 19. Ainda há sementes no celeiro? A resposta, a pergunta é uma pergunta retórica, e a resposta provavelmente é não. Porque Deus disse: eu feri vocês durante esses 16 anos, com queimaduras, com ferrugem, com mofo, eu feri vocês. Então a resposta, a pergunta é: ainda há sementes no celeiro? A resposta provavelmente é não. Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos. Aqui não é uma pergunta, aqui é uma afirmação. Os frutos não estão vindo. Mas a partir de agora, de hoje em diante, porque vocês começaram a reconstruir o templo, porque vocês começaram a fazer a coisa certa, eu abençoarei vocês. Você pode dar um glória a Deus com força? Quando a gente sai da apostasia, quando a gente sai da negligência, quando a gente sai de uma vida espiritual morna, a bênção de Deus, ela nos segue. Lembra de Apocalipse? Quem dera você fosse o quê? Quente ou frio, mas porque você é morno, eu estou a ponto de fazer o quê? Vomitar você da minha boca. Morno não serve para Deus, metade não serve para Deus. Com Deus é tudo ou nada, é tudo ou nada. Então diz: olha, até esse momento aqui, em que o meu templo estava ignorado, eu feri vocês, mas a partir de agora, por causa da obediência de vocês, porque vocês voltaram a lançar os alicerces, porque vocês estão cuidando do meu templo, porque vocês estão fazendo a minha vontade, de hoje em diante eu vou abençoar vocês. Meus irmãos, se você quer uma vida abençoada, você precisa fazer alguma coisa. E o que você precisa fazer é fazer a vontade de Deus. Não quando você tem vontade. Não apenas quando sobra tempo. Não apenas quando as coisas estão boas. Mas você tem que fazer a vontade de Deus, chova ou faça sol, custe o que custar. É a única maneira de agradá-lo. Metade não serve para Deus. Não serve. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Deus não abandona o seu povo. O fato dele estar nos direcionando nesta mensagem significa que ele está olhando para nós e significa que ele quer nos abençoar. Mas primeiro precisa haver uma mudança onde? Nos nossos corações. Nós precisamos parar de negligenciar algumas coisas. Nós precisamos parar de levar a vida cristã de qualquer maneira. Nós precisamos parar de viver uma vida cristã que nos agrade. Você é cristão? Sou. Cite 2 versículos da Bíblia. Não sei.
Você é cristão? Sou. Então, quem é Jesus? Não sei. Essas coisas, meus irmãos, que precisam mudar. E, mais uma vez, deixe-me te dizer, eu não posso fazer isso no seu lugar. Eu não posso ler a Bíblia por você. O que eu fui chamado para fazer foi para estudar a Bíblia e trazer aquilo que Deus manda. Trazer entendimento com a graça e a misericórdia de Deus sobre alguns textos. Mas a Bíblia não é algo impossível de ser lido. Eu já falei, a Bíblia é como o mar. Crianças brincam na beira, mas os adultos nadam em águas mais profundas. A Bíblia está ao alcance de todo mundo. Não é algo que foi escrito somente para os pastores, somente para os sacerdotes, somente para os levitas. Não, a Bíblia foi escrita para todos aqueles que dizem: eu sou cristão. E nessa manhã, se você talvez esteja sendo afligido por alguma coisa, talvez seja Deus querendo falar com você. Porque é muito claro aqui, no versículo 17, eu os feri. Mas quando Deus fere, Ele fere para que as pessoas se voltem para Ele. Mas o mais triste é que Deus diz: ainda assim, houve alguns entre vocês que não quiseram se voltar para mim. É como o filho pródigo pegou a sua parte na herança e foi para onde? Para longe do pai. Mas quando ele caiu em si, o que foi que ele fez? Ele voltou para casa. E quem foi que ele encontrou quando ele voltou para casa? Quem foi que o filho pródigo encontrou quando voltou para casa? O pai. Como é que o pai estava? Com a espingarda na mão, com o chicote empunhado, doido para arrebentar aquele moleque. Moleque, eu sonhei com esse dia. Eu sabia que tu ia voltar de joelhos. É hoje que eu te arrebento. Foi assim que ele encontrou o pai? Não. Ele encontrou o pai de braços abertos. Ele encontrou o pai feliz com o seu retorno. Ele encontrou o pai que mandou dar uma festa, porque o meu filho estava morto e agora tornou a vida. Mas o caminho de volta não foi o pai que fez. Quem é que fez o caminho de volta? Foi o filho. Tem muita gente querendo a bênção de Deus, mas não quer fazer o caminho de volta para o pai. Orgulhoso. Se ele não vier até mim, eu também não vou até ele. Joga esse orgulho de lado, meu irmão. Esse orgulho só vai fazer mal a você mesmo. Esse orgulho só vai afastar você ainda mais do pai. Você tem que fazer o caminho de volta. Você tem que voltar para o pai e dizer: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Arrependimento e confissão. Isso é essencial na vida cristã. Se você não tem essas coisas, você vai continuar longe da presença de Deus. Que você possa entender a dinâmica do reino. O reino de Deus funciona assim. Com Deus é tudo ou nada. 50% para Deus não serve. A vida cristã, ela tem que ser vivida na sua integralidade. Não é do jeito que eu quero. Não é da maneira que eu acho. Não é a minha interpretação da Bíblia. É aquilo que Deus quer fazer. E eu tenho certeza absoluta que Deus quer agir em vidas nessa manhã. Eu não sei como está a sua vida.
Eu não sei em que você vem sendo afligido. Eu não sei o quão distante de Deus você possa estar. Mas se você já deu o primeiro passo, que foi chegar até aqui, que você possa dar o segundo passo. Que você possa se consertar com Deus nessa manhã.